Não são as minhas próprias forças, nem as suas, que têm nos ajudado a perseverar. Você entende isso, irmão? Sim ou não? A gente precisa de quem? Está fraco. A gente precisa de quem? Pode ser melhor. A gente precisa de quem, filho? É de Deus, pelo amor de Deus. Força nessa certeza aí, porque a gente precisa de quê? Eu escutei quase de dinheiro, quase que eu escutei. Não, irmão, é de Deus. Foco. A gente ensaiou antes. Não é isso? Irmãos, eu sou então Daniel, né? Como eu já disse, eu sirvo na renovação há 10 aninhos só apenas. Eu tenho 3 filhos, eu sou casado, minha esposa está aqui, a Manuela. Bom, primeiro aqui no grupo eu sirvo no Ministério de Música, vocês sempre me veem ali, né? Também no Ministério de Comunicação. E nesse tempo o Senhor tem me chamado a servir na comissão de missão do Distrito Federal. Então, é um trabalho de acompanhar os setores e fomentar as missões em todo o Distrito Federal, não é isso? Então, esse sou eu aí, resumidamente. Muito bem. O tema de hoje: o meu sangue foi derramado pela remissão dos teus pecados. Quem disse isso foi Jesus no núcleo. Ele disse ao núcleo, ele relembrou ao núcleo: o meu sangue. O sangue de Jesus é qualquer sangue? É um sangue santo, é um sangue precioso, que tem um preço incalculável. Pois é esse sangue que nos redimiu, que nos resgatou, porque até aquele momento, pelo erro de um, pelo pecado de um, nós somos condenados. Mas pelo sangue precioso de um, chamado Jesus Cristo, o Criador, aquele que é um com o Pai e o Espírito Santo, por esse sangue precioso nós somos resgatados. E é interessante porque a gente acabou de experimentar, de experienciar a Páscoa. E ainda estamos, bem dizendo, no tempo pascual. E a respeito disso, o Senhor vem nos lembrar que foi justamente aquela gota de sangue que, derramado na cruz, veio para pagar o preço. Aí eu pergunto para você, irmão: você se entregaria por alguém que você ama, sim ou não? Você morreria por um filho seu? Conversa comigo que eu sou carente, vai, sim ou não? Sim, sim. Pela sua esposa, pelo seu esposo, sim ou não? Não me diga só se estiver merecendo, não diga isso para mim, não, Maria. Sim, a gente diz o sim, né? Isso. E por um mendigo, uma pessoa em situação de rua, aquela que você não conhece, você se entregaria a sua vida, sim ou não? Seja honesto, sim ou não? Talvez, é difícil, não, nem pensar. E se fosse por uma pessoa que acabou de dar a mão na sua cara, cuspiu na sua cara, lhe humilhou, lhe tirou um cargo lá no seu serviço, você se entregaria a sua vida para salvar dele? Sim ou não? É sim ou não, mas vai, responde. Eu também acho que teria muita dificuldade. O Daniel de 10 anos atrás, com certeza era não a resposta. Com certeza ele tinha enforcado o irmão. Quem sabe era eu que tinha matado ele 10 anos atrás. Hoje eu já fico mais pensativo. É questão de honestidade. Aí a questão é que Jesus nos redimiu enquanto nós ainda éramos pecadores. Quando ele se entregou na cruz, ele se entregou por um povo, por mim, Daniel, e por você, e ainda somos pecadores. Eita, que Senhor massa é esse que a gente tem? Ele nos redimiu, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo carne de pescoço, bicho ruim, trem chato, teimoso, turrão, mesmo a gente desmerecendo ele, mesmo a gente desonrando ele. Sim, irmãos, porque quando a gente peca, a gente tem uma atitude indigna, sim ou não? O pecado é digno de um filho de um rei? É? O pecado é deselegante, é sujo, é o mesmo que a gente está numa lama e se balançando, mergulhando, brincando na lama. Isso é o pecado? Isso não é digno de um filho de um rei. Por isso o pecado desonra o Senhor.
Mas mesmo a gente desonrando Ele, Ele foi lá e Ele se entregou por nós. Você percebe que isso é uma atitude de amor, sim ou não? É pouco amor ou é muito amor? É muito. É um amor insondável, é um amor que a gente não consegue descrever. É aquele amor que olha para mim sujo, indigno, e Ele é capaz de me abraçar. Ontem foi Dia das Mães. Um pai e uma mãe até tenta amar grandiosamente o filho. É um amor imperfeito, mas a gente tenta, sim ou não? Um pai e uma mãe consegue perdoar um filho dele desonrando a gente, sim ou não? Imagina Deus. É um amor perfeito, puro, santo, precioso, digno de todo louvor, digno de toda gratidão. É o amor que o Senhor tem por mim e por você. Ele quer então que comecemos falando desse amor, desse sacrifício de amor, dessa prova de amor definitiva que Ele deu por mim e por você. E aí eu vou pedir para você abrir a palavra, para a gente mergulhar mais nessa realidade. Abra por gentileza lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6. Romanos 6, nós vamos do versículo 6 em diante. Que nossa velha condição humana foi crucificada com Ele. Eu vou repetir. Nós sabemos, hoje aqui, nós sabemos que nossa velha condição humana foi crucificada com Ele, para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado. Pois o que morreu já não é devedor do pecado. Se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Amados, eu vou repetir: se morremos com Cristo, unidos a Ele, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado da morte, não torna a morrer. A morte não tem poder sobre Ele. Morrendo, Ele morreu para o pecado definitivamente. Vivendo, vive para Deus. Na verdade, nós quando morremos, ou seja, morrendo, morreu para o pecado definitivamente. E vivendo, vive para Deus. Da mesma forma vós, ou seja, da mesma forma nós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não reina em vosso corpo mortal, fazendo com que vos submetais aos seus desejos. Não tenhais vossos membros a serviço do pecado como instrumentos de injustiça, mas ponde-vos a serviço de Deus, como ressuscitados da morte, e vossos membros a serviço de Deus como instrumento da justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não viveis sob a lei, mas sob a graça. Olha que maravilha Paulo vai dizer àquele povo. Paulo está dizendo o seguinte: então Jesus morreu, ressuscitou, nos justificou, e agora nós também precisamos morrer para o homem e para a mulher velha. Eu pergunto para você, e você vai responder com muita honestidade: é fácil abrir mão do pecado? É fácil deixar o homem velho? É fácil deixar a rotina, os maus costumes, as más práticas, os maus pensamentos, os maus desejos, as falas inadequadas, as piadas inadequadas? É fácil, mas é necessário. É necessário porque o Senhor espera de nós uma conduta mais digna de filhos do Altíssimo. E a palavra vai nos dizer, portanto, que quando nós damos o sim para Ele, nós devemos nos esforçar, mas com violência, para morrer o homem velho, para morrer a mulher velha. São Francisco de Sales vai comparar
A mudança da noite para o dia, a conversão repentina, aquele que encontra Jesus a partir do dia seguinte, tem uma conduta santa e limpada, ele vai comparar isso a uma ressurreição. Ressurreição aconteceu, sim ou não? Sim ou não? A ressurreição aconteceu. Mas foram muitas vezes ou poucas vezes? Foram poucas vezes. Na palavra, cerca de 3 vezes, 4 vezes, na minha cabeça agora não está me auxiliando. Mas foram poucas vezes. Diante de tantos milagres que o Senhor fez, não foram tantos. Significa dizer que eu e você precisamos entender que talvez na nossa realidade, a nossa conversão não vai ser essa conversão repentina, da noite para o dia. Mas precisa acontecer. Eu e você, portanto, precisamos lutar diariamente para ter condutas mais dignas do Senhor. Sim ou não, irmãos? E você tem lutado, amado? Conte para você mesmo. Essa é a pergunta que você precisa avaliar você com o Senhor. E aí abra por gentileza lá em Gálatas. Gálatas 5. Dá um pulo aí, vai depois de Coríntios, 1 Coríntios. Em Gálatas 5, nós vamos entender mais um pouco a respeito do que é essa conduta que a gente precisa deixar. Gálatas 5, versículo 19. As ações do instinto são manifestas: fornicação, indecência, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, invejas, cólera, ambição, discórdia, facção, ciúmes, bebedeiras, comilanças e coisas semelhantes. Irmãos, alguma vez na sua vida você praticou essas coisas, sim ou não? Talvez. É possível que sim. É possível que até hoje, às vezes, a gente ainda cai. Mas a gente precisa confiar na esperança, depositar nele a esperança, um verdadeiro desejo de ser melhor, um verdadeiro desejo de ser novo. E aí a própria palavra vem nos auxiliar. Esses são os frutos da carne. Paulo disse lá em Romanos que nós não coloquemos os nossos membros. Quais são os membros do nosso corpo? Tia Dayara, que é professora, responde para a gente. Os membros do corpo, vai. Braço, perna, orelha, nariz, olho, é tudo membro, não é isso? Língua, Ei, pecado da língua, do julgamento, da crítica, da condenação, da fofoca. Tem tanta coisa, meu filho. A lista é grande, a lista de pecado é grande. Mas muito maior do que isso é a misericórdia de Deus, sim ou não? Amados, eu quero partilhar isso com ênfase. Muito maior do que o nosso pecado é o amor que o Senhor tem por nós. Ele nos ama mesmo sabendo das nossas misérias. Ele nos ama mesmo sabendo da nossa fraqueza. E é por isso que tanto Tiago quanto Mateus iam conduzindo nesse sentido, de que a gente louvasse ao Senhor, inclusive pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades. Porque se a gente tem pedido a graça de melhorar, mas Ele ainda não concedeu, que continuemos lutando, mas cientes de que tudo isso vem para a nossa santificação. Tudo isso está acontecendo para nos apurar, para nos limpar, nos purificar. Então bendito seja Deus. Bendito o sofrimento que nos aproxima dEle. Bendita seja a dor que nos faz voltar a Ele, que nos faz prostrar aos pés dEle. Bendito seja o sofrimento, o vazio, o deserto que nos faz recorrer a Ele. Mas vamos falar de homem e mulher nova. No versículo 22, Paulo vai nos dizer: pelo contrário, o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a modéstia, o autodomínio. Contra isso não há lei. Amados, vamos repetir isso juntos. Pelo contrário,
Repete comigo. Pelo contrário, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Palavras do Senhor. Então aqui o Senhor vai nos falar por meio de Paulo quais são então as condutas dignas de um filho de um rei, de um Senhor. Essas são as condutas de paz, de alegria, de amor, de paciência, de amabilidade, de fidelidade. Amados, como é difícil manter a fidelidade ao Senhor. Como é difícil no mundo onde tudo são as riquezas, as conquistas. Como é difícil manter a modéstia. É difícil para mim, para você talvez seja isso, talvez seja outra dificuldade. Porque somos pessoas diferentes, não é isso, sim ou não? Mas cada um vai ter a sua dificuldade. Mas é preciso se entregar a Ele para continuar lutando. E eu quero assim partilharmos que você e eu olhemos para o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício de entrega, esse sacrifício de amor, esse sacrifício puro, santo e imaculado que Ele fez por mim e por você. E com isso Ele quer dar um exemplo. Repete comigo a palavra: exemplo. Exemplo. Então o exemplo que Ele nos deu é um exemplo de amor. Amém? Então feche seus olhos um segundo aí. Você com você mesmo. Eu quero que nesse instante você reflita sobre todo o amor que o Senhor tem derramado na tua vida. Todo o carinho, toda a providência, todo o zelo, todo o cuidado com o teu trabalho, com a tua realidade financeira, com a tua realidade familiar. Observe que apesar das dores, Ele tem te sustentado. Sinta nesse instante o amor de Deus por você. Reconheça o amor de Deus por você. Agora você pode abrir os seus olhos. Aí eu te pergunto: você precisa de conduta nova, sim ou não? Eu preciso. Eu, Daniel, preciso de condutas novas. Eu preciso melhorar algumas rotinas. Eu preciso melhorar alguns comportamentos, algumas reações. Eu, Daniel, preciso melhorar em um conjunto muito grande de coisas. Eu preciso mesmo deixar Ele imprimir em mim um homem novo. Mas esse homem novo e essa mulher nova que Ele quer gerar em você tem que ser do jeito dele, irmão. Entende isso? Às vezes a gente tem uma imagem, uma expectativa de um homem que a gente quer ser, ou de uma mulher que a gente quer ser. Mas talvez não seja isso que Ele quer para mim e para você. Às vezes não foi isso que a gente imaginou. E talvez esse apego, talvez essa expectativa esteja realmente atrapalhando a nossa caminhada. Porque a gente quer ir num caminho, mas o Senhor quer que a gente vá em outro. Mas em todos os casos o Senhor quer que nós amemos aos outros. João vai dizer, lá em João 13, Jesus vai dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmão, na sua família se ama seu esposo, seus filhos, sim ou não? Ama, né? Beleza. Mas é como Jesus amou você? Como? Igualzinho, né? Perdoando fácil, com paciência absoluta, com entrega plena. É desse jeito que você ama os seus? Não, né? Mas tem que ser assim. Não é assim que a gente tem que amar? Olha o comando: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é Jesus dizendo para a gente. Então a gente tem que amar do jeito dele, não é do meu jeito. Tem que amar com entrega absoluta, pleno amor. É assim. Então tem que ser do jeito dele.
Agora, se nem os nossos familiares que a gente diz que ama, a gente não consegue amar nem parecido com Jesus, agora você imagina quando Ele te traz para um grupo de oração. Eita lasqueira! Ei, é fácil? É fácil amar irmão de caminhada? Ei, não é fácil não, já vou dizendo logo. Você que pense, você que já sente no coração um chamado para servir, saiba, é difícil pra caramba. Mas aqui o Senhor vai nos apurando, aqui Ele vai nos corrigindo, aqui Ele vai nos aperfeiçoando. Aí a gente pratica aqui e consegue dar passos em casa. E aí a gente luta em casa e consegue dar passos aqui. E é por isso que o Senhor nos traz para um convite em comunidade, para Ele continuar essa apuração, para Ele continuar o nosso processo de santificação. Então, é amar ao jeito dele. E aí lá em Lucas, ele vai dizer: e se amardes apenas os que você ama, né? Apenas os seus familiares, que recompensa tereis? Então é isso mesmo, a gente precisa amar sim os nossos irmãos de caminhada, a gente precisa amar sim aqueles que estão lá fora, e a gente precisa amar aqueles que machucam a gente. Isso é difícil, viu? Amar aqueles que machucam, maltratam a gente, é um negócio difícil, mas com o tempo você vai dar conta, em nome do poderoso. Por isso é necessário a gente perseverar na comunidade, sim ou não? Sim. Mas não tem como você tentar amar o outro se você está vazio desse amor de Deus, não é isso? Você, para amar a Deus como Ele ama, é preciso então que você esteja cheio desse amor, ao ponto de você transbordar. É preciso que você esteja tão cheio que você transborda esse amor aos moldes dele. Por isso a necessidade da fidelidade, por isso a necessidade de uma rotina, por isso que o homem e a mulher nova precisa de uma rotina nova, uma rotina em Cristo, uma rotina de oração, uma rotina de luta, de confissão, de adoração, de terço, de jejum, das práticas espirituais, oração pessoal, grupo de oração, missa. Tudo isso vem em nosso auxílio. É nele que toda missa se sacrifica na transubstanciação, nos dá o alimento mais precioso, que é a Santa Eucaristia, o nosso alimento sem o qual nós não podemos ficar. Irmãos, acorda. A cada dia que passa falta menos tempo para ele voltar. Você entende isso? Hoje está mais perto que ontem. Quando é que ele vem? Eu não sei. Mas hoje está mais perto que ontem, sim ou não? Sim! Desperta enquanto é tempo, amado. Possa ser que amanhã não tenha tempo da gente mudar. Hoje nós temos tempo. Hoje nós temos a oportunidade de falar assim: Jesus, muda a minha vida. Reescreve tudo, porque está tudo bagunçado. Hoje nós temos tempo de pedir e suplicar. Amanhã talvez seja tarde. Não precisa nem ser amanhã, talvez daqui meia hora seja tarde. Isso não é brincadeira. Desperta, eu e você precisamos despertar para isso. E no momento aquele que julga está de pé, vigie para não. Aquele que julga está de pé, vigie para não. Porque quem julga está de pé, amado, pode cair, tropicar e bater a cara no chão. É ou não é? Mais um motivo para a gente estar num grupo de oração, para que o irmãozinho de caminhada possa nos ajudar. Quando a gente cair, ele levanta a gente. Sim ou não, irmãos? Sim. Então eu te convido a ficar de pé nesse momento.